Bom, então, um bom dia. Hoje a gente começa outra reunião do grupo de estudos Anelisa. E aí, hoje é a minha vez de apresentar. Eu sou Mariane Santana, psicóloga clínica da infância. E eu retomo um pouco, então, hoje, o livro que eu apresentei na semana retrasada, que é o Guia para o Exame Diagnóstico, segundo o DSM-5. E hoje eu trago, na verdade, um olhar um pouco mais aprofundado para o que é o DSM-5, então, qual é a função que ele tem e qual é a função que ele tem dentro da entrevista diagnóstica, né? Só para relembrar, então, no vídeo que eu apresentei há 15 dias atrás, eu trazia um pouquinho do. Já esqueci, inclusive, da, da entrevista como aproximação mesmo ao cliente, né? Então, hoje eu vou me debruçar um pouquinho, vou fazer o caminho contrário, né? Vou me debruçar um pouquinho na introdução dessa entrevista, né? E um pouquinho sobre qual é a função do DSM-5, né? A gente tem o DSM-5, significa que são 5 edições, e essas 5 edições sempre passam por muitas alterações, né? E aí, nesse capítulo em especial, ele também traz um pouco das modificações, das mudanças que aconteceram ao longo dessas cinco produções de DSM, né? Mais especificamente, o que muda para esse DSM, tá? Isso é importante, por quê? E por que eu trago essa temática novamente, né? Porque por diversas vezes a gente é interpelado por questões psiquiátricas na clínica. E a gente tem que ter muito claro até onde vai a nossa atuação enquanto psicólogas e até onde vai e a partir de onde a gente precisa procurar algum especialista para ajudar esse cliente, né? Então, qual é a separação entre o que a gente pode fazer dentro da clínica e o que a gente vai precisar de outra pessoa fazendo, né? E, nesse sentido, fortalecer o cliente para que ele dê conta de fazer esse outro acompanhamento, né? Então, o objetivo deste encontro é contextualizar a criação e o uso do DSM e contextualizar o encontro com o paciente como um espaço avaliativo e acolhedor, tá? Então, a gente vai ver muito en passant a entrevista diagnóstica, a mudança, né, de transtorno, ao invés de enfermidades e doenças, e aí, muito rapidamente, a definição do DSM para transtorno mental, as perguntas produzidas por uma entrevista diagnóstica e a conclusão. Eu digo muito rapidamente porque a gente acabou já vendo isso, né, na última vez, no último encontro. Então, como a gente já viu esse conteúdo, nos primeiros 2 conteúdos, que é a entrevista diagnóstica e a modificação do transtorno para enfermidade ou doença. Eu já peço desculpa por esse engripamento rinitinal aqui, mas a gente vai
conseguindo juntos. Então, para começar, né, eu quero trazer a reflexão aqui de quais são os obstáculos que as pessoas encontram antes do atendimento. Dessa compreensão. Barulho aqui? A janela? Ou tá dando... Tá cortando seu áudio e sua. É a partir desse slide mesmo, da explicação desse slide. Mas tá dando para ouvir aqui ou tá muito barulho? Não, não tá barulho nenhum. Não? Não. Bom, então eu achei importante trazer hoje algumas reflexões mais profundas a respeito dos obstáculos que as pessoas encontram efetivamente antes do atendimento, né? Primeiro porque a gente chegou a tocar nesse assunto na quinzena passada, e aí eu fiquei maturando muito essa ideia, né, de o que é que uma pessoa procurante, que procura a psicoterapia, qual é o processo que ela passa, né? E muitas vezes o que a gente encontra na clínica é que até o paciente chegar na clínica, né, existe o famoso meme, né, eu ia colar aqui, mas eu não consegui achar, que até o paciente, ele tem uma gripe, ele fica gripado, ele vai no médico. O paciente, ele fica com alguma ansiedade ou alguma inquietação emocional, ele vai procurar massagem, ele vai procurar terapia quântica, ele vai procurar florais, ele vai procurar reiki, ele vai procurar esporte, ele vai procurar, ele vai procurar, ele vai procurar, ele vai procurar. E aí, lá no finzinho desse labirinto, tem a psicoterapia que ele vai procurar. Por si só, isso não é um problema, né? As terapias integrativas, elas não são um problema. Acontece que terapias integrativas têm esse nome porque elas são integrativas, né? A gente já vê hoje em dia que muitas, até no SUS, faz atendimento com terapia integrativa, né? Mas a gente entende que quem é o profissional mais qualificado para fazer uma intervenção com relação às emoções que aquele paciente está experienciando, né? Ao controle ou descontrole daquelas emoções, né? E, infelizmente, não vai ser no reiki que ele vai encontrar isso, não vai ser nos cristais, não vai ser no floral. Às vezes a gente precisa realmente sentar e encarar os nossos medos, né? Sem subterfúgios. E a terapia, ela vai fazer isso. Ela vai fazer você literalmente sentar e encarar as suas questões, né? Só que sentar e encarar as próprias questões é assustador. É assustador, né? Entender que você está sofrendo consequência por alguma escolha, ou que, enfim, inúmeras questões que aparecem dentro do consultório e que, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, já chegam em um grau sintomático bastante profundo, né? Por conta dessa procura toda em outros lugares.
Então, assim como nós, psicólogos, temos que entender qual é o nosso lugar, né? Até onde a gente consegue ir com o paciente, eu acho que é uma responsabilidade também de outros profissionais, principalmente de terapias integrativas, que tenham essa responsabilidade também, né? De entender até onde vai a possibilidade daquela terapêutica e entender aonde é que aquele cliente, aquele paciente vai precisar de outra coisa, vai precisar de outro profissional, né? Então, é uma rede, né? É uma rede de cuidados, né? E a gente nunca pode se entender muito sozinho nessa rede, justamente porque não somos sozinhos. O cuidado de saúde mental, ele precisa ter mais lugares de acesso mesmo. Então, quais são os obstáculos principais que as pessoas encontram, né? Desinformação é um obstáculo, desinformação do que de fato é a terapia, o que é que vai ser trabalhado. Às vezes, encontrar profissionais ruins ao longo do caminho, não só na psicoterapia, mas em outros lugares, médicos, né? Existem alguns pacientes que vêm que procuraram, fizeram toda a rede médica antes, para chegar no consultório com uma questão que concluiu-se, concluiu-se, depois de muita pesquisa, muito exame, que era psicológico, né? E aí entra em uma outra questão que é justamente os preconceitos, né? As inseguranças que se relacionam com a clínica psicológica, né? Então, o paciente acha que, às vezes, acha que terapia é para gente doida, confunde terapia com psiquiatria, né? E não são as mesmas coisas, né? A gente trata de maneiras diferentes os problemas de ordem mental, né? Questões de ordem emocional e que atravessam e que prejudicam o dia a dia desse paciente, né? E daí, o autor, ele vai entendendo que numa entrevista diagnóstica, os achados dessa entrevista, eles se resumem a dois grupos, né, e que a gente precisa ter muito cuidado. Então, os achados do diagnóstico, eles se resumem em sintomas e sinais. E aí, esse autor, ele vai aprofundar muito no entendimento de que a gente precisa saber quais são as diferenças entre sintomas e sinais. E a gente precisa entender a correlação de um e outro, né? Então, ele fala que o sintoma é um relato subjetivo de uma pessoa sobre aquela normalidade que ela vem passando, e os sinais são achados objetivos de uma anormalidade. Então, eu tenho tido insônia, eu fico com, enfim, né, os sinais da ansiedade, né, insônia, muita agitação mental. Só que muitas vezes o que acontece é que os sinais eles são considerados mais relevantes do que os próprios sintomas. Por quê? Os sinais eles são mais passíveis de interpretação. Então, para uma clínica muito racional, é óbvio que nós, enquanto profissionais,
corremos o risco de encontrar o que é mais encontrar o que é mais confortável de entender e trabalhar a partir desse confortável. Então, a pessoa tá com sintomas tá com insônia. Isso é um sinal. Isso é um sinal de ansiedade. Então, a gente vai trabalhar em cima da ansiedade, entendendo aquela insônia. A gente vai recomendar rotina de dormir, a gente vai recomendar, enfim, N coisas que possam dar um suporte para essa pessoa dentro desse sinal, né? E a gente desconsidera todo um outro conjunto de contexto que pode estar levando essa insônia a acontecer, por exemplo, essa ansiedade a acontecer, por exemplo, né? Essa depressão acontecer, por exemplo. Né? Então, ele usa uma analogia que ele fala assim, quando você vê uma pessoa chorando, né, o fato da lágrima estar escorrendo no rosto pode significar mil coisas. Esse é um sinal objetivo, a pessoa está chorando. Mas por que a pessoa está chorando? Ela pode estar chorando de alegria, ela pode estar chorando de tristeza, ela pode estar chorando de emoção, ela pode estar chorando porque caiu um cisco dentro do olho dela e está lacrimejando. Então, o sinal é sempre um achado objetivo, é a primeira coisa que vem. E o sintoma, ela é quase como a explicação, o porquê daquele sinal, né? O que qualifica de fato aquele sinal. E isso perspassa principalmente numa, numa discussão muito válida que é o que é o normal e o que é o patológico, né? E aí, falando especificamente em clínica, porque aqui ele traz um contexto da psiquiatria, né? Então, o contexto todo desse livro é para a psiquiatria. Mas trazendo para a clínica psicológica, a coisa fica mais subjetiva ainda, né? Então, existe uma linha muito tênue entre o que é normal e o que é patológico dentro da clínica, né? Ele fala assim, por natureza, sinais ou sintomas emocionais ou psiquiátricos existem os limites entre o que é o normal e o que é patológico, né? E cabe ao profissional identificar até onde aquele sintoma ou aquele sinal que o paciente está trazendo é um sinal normal que aconteceria. Um exemplo, uma mulher está se separando do marido, casada há muito tempo, e aí ela está sentindo um corpo ansioso ali, né? Com insônia, com palpitação, está muito insegura e tudo mais. É normal que uma pessoa que esteja se separando sinta esses sintomas? É normal, né? A não ser que, assim, qualquer tipo de separação, você não entrando nesse assunto muito profundamente, mas qualquer situação muito estressora na sua vida, é normal que você sinta uma, uma fragilidade ao lidar com aquilo, né? O limiar do normal patológico, ele vai para quando aquele sinal, aquele sintoma
impossibilita ou compromete a capacidade da pessoa pensar, agir e sentir. Então, eu tô me separando do meu marido e eu não consigo levantar da cama, eu não consigo ir trabalhar, eu não consigo fazer as coisas de casa, eu não tô conseguindo. Aí soa um alarme, percebe? Eu não sei o que pensar, a minha cabeça tá bagunçada, ou eu tô sentindo um embotamento, assim, eu não consigo pensar. Simplesmente as, os pensamentos somem. Eu não tô conseguindo sentir nada. Não tô conseguindo sentir nada. Então, assim, você vai identificando até onde os sintomas podem ser cuidados com uma escuta qualificada, com um acolhimento adequado, e até que ponto esses sintomas ou esses sinais que ela vem trazendo precisam de um acompanhamento mais aprofundado, né? Hum, e aí, nesse quadro contextual, o DSM-5, ele surge, ele avança tecnicamente, né, com a introdução das dimensões de transtornos emocionais psíquicos. E esse é um dos avanços mais significativos do DSM-5, porque ao invés na verdade, ele tem o objetivo de reduzir a comorbidade. Ele reduz as comorbidades, né? E ele avança, a ideia é que ele cada vez mais vai avançando para um sistema que se baseia nos sinais que indiquem disfunções de circuitos neurais, neurológicos, né? E não mais o diagnóstico baseado no sintoma que a pessoa está sentindo, né? No subjetivo. O DSM-5, ele vai fazendo essa passagem e se afastando cada vez mais de sintomas que poderiam, de questões que poderiam ser tratadas sem medicação, né? Então, assim, esse é o grande avanço do DSM-5. E aí eu trago, eu trouxe a citaçãozinha, e ele traz essa Iadosca. E ele fala de um psicólogo britânico, Richard Benton, que observou certa vez que a felicidade é um transtorno mental. E aí ele citou os motivos, né? As pessoas felizes, elas são estatisticamente raras, elas exibem distorções cognitivas, como o otimismo, o otimismo é uma distorção cognitiva, e elas experimentam um conjunto específico de sintomas. Então, esse psicólogo, ele propôs que as pessoas que padeciam de felicidade, né, fossem diagnosticadas como possuidoras de um grave transtorno afetivo do tipo agradável, né? Essa piadosca que ele traz, além, para muito mais de uma piadosca, ela faz uma crítica muito profunda ao sistema de diagnósticos,
psiquiátricos e psicológicos, né? Porque com a quantidade de especificações que havia no DSM, com a quantidade de descrições objetivas que existiam antes do DSM-5, talvez, e provavelmente isso vá cada vez mais se qualificando para o futuro, mas é que com a quantidade descritiva do DSM, era impossível distinguir o que era uma coisa normal de um patológico, né? Era tanta descrição, era tão descritivo que qualquer coisa acabava entrando naquela patologia. Qualquer coisa, né? A gente respira, portanto, a gente tem uma disfunção no corpo que é respiração, sei lá, sabe? Quase como se fosse isso. Então, a gente vai se distanciando de questões que são extremamente subjetivas para tratar essas questões subjetivas dentro de onde elas precisam ser tratadas e tratar as questões objetivas onde elas precisam ser tratadas. A gente faz essa separação, né? Essa qualificação. E o que qualifica, né, essa mudança é que, ao invés de doença, as nomenclaturas passam a ser transtornos, compreendendo as interações complexas, ou seja, todos os fatores biológico, social, cultural, psicológico envolvido nessa perturbação mental. E aí, cada vez mais, o psicólogo vai se tornando importante nesse momento, né? Não só de observar quais são os sintomas ou quais são as demandas que o cliente vai trazendo que fogem ao nosso cuidado, mas também de contextualizar aquele cliente dentro do que ele traz, do quadro, eu falei do quadro referencial, né, na quinzena passada, mas do quadro referencial que ele traz da vida dele, né? Então, qual é a história familiar? Quais são as questões sociais que aquele cliente passou, passa? Quais são as questões culturais, né? A gente vive aqui no Vale do Paraíba e são cidades muito parecidas, mas quando a gente vai atender um cliente de um estado diferente, por exemplo, que veio para cá, eu já tive a oportunidade de atender um cliente de outro país que veio para o Brasil, né? Então, assim, a gente precisa muito ampliar esse olhar para o contexto do cliente, para o que para o que faz sentido para o cliente dentro daquelas sintomáticas que ele apresenta, né? E as experiências, ele entende que as experiências são culturalmente construídas, né? Inclusive está erradinho aqui no slide, mas condições, o que significa isso, né? Condições diferentes são reconhecidas como doenças ou enfermidades em diferentes locais e diferentes épocas, né? A gente tem como exemplo, um exemplo muito grande, né? Que há algum tempo atrás existiu um boom de diagnóstico de TDAH, né? Todas as crianças, e aí na quinzena que vem eu vou trazer esse diagnóstico à saúde mental das crianças, que eu acho que vai ser interessante, né?
Mas assim, todas as crianças que saíam do comportamento normal esperado por uma criança, que é que ela fique quietinha, sentada no cantinho, obedecendo os adultos, ela vai ser diagnosticada como hiperativa, né? Sem uma contextualização, não estou dizendo que não exista o diagnóstico de hiperatividade, existe. Mas se esse diagnóstico não for feito com contexto, com a contextualização de onde essa criança está inserida, de como é essa família, de que cidade ela mora, de se ela está no grande centro ou se ela está numa cidade pequena. Então, assim, se tudo isso não for verificado com muita qualidade e muito cuidado, a gente corre um risco muito grande de diagnosticar sem contexto, né? De ir para o mais fácil. E aí, quando a gente diagnostica sem contexto, né, e especificamente para crianças, mas para adultos também, quando nós, psicólogos, fechamos algum diagnóstico, e precisamos ter muito cuidado com isso, a gente marca um estigma naquela pessoa, né? Com crianças, a gente marca um estigma com aquela criança. E, e a condução do tratamento emocional, ela vai por outro lado, né? Ela vai de construção, de estruturação egóica, de dar base para aquela pessoa minimamente conseguir lidar com seus próprios problemas sozinho, né? E essa estruturação, ela é diferente do que, bom, transtorno de hiperatividade com não sei o quê, blá, 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 e transtorno obsessivo compulsivo com desafio opositor porque não está me obedecendo. E no fundo, as coisas são um pouquinho mais delicadas que isso, né? Bom, por hoje a gente vai até aqui, mas eu queria discutir um pouquinho assim, né? O que você entende, sabe, Isa, desse assunto? Se levou a alguma reflexão, se você pensou em alguma questão enquanto eu ia fazendo essa apresentação, e se tem alguma pergunta, enfim, Bom, abro para discussão. eu adorei. Isso dessa piada osca aí que o autor traz até, eu acho super interessante, principalmente pela visão que a gente precisa ter dentro da clínica, né? Entender que uma ansiedade é uma ansiedade contextualizada, um sentimento de tristeza é um sentimento de tristeza contextualizado, são coisas que realmente vêm do nosso sentimento, vêm do nosso contato com o nosso paciente. E quando a gente lê aquilo dentro da faculdade, dentro do DSM-4, por exemplo, são lugares que apresentam muito isso, são características tão comuns que a gente vive, assim, e que você olha e fala, nossa, eu tenho tudo isso, só que em épocas diferentes do ano. Então, é uma visão muito mais generosa com nós mesmos, que eu vejo a partir dessa planificação, né, do tema. Acho que é uma visão que a gente precisa sempre rebuscar cada vez mais, e acredito que que os autores do DSM vão conseguindo elaborar isso de uma forma diferente, cada edição, a cada edição, né, que fizerem. E o que eu vejo dentro da abordagem que eu sigo é realmente essa adequação ao contexto. Uma das coisas
que Jung usa para visualizar as doenças, né, os transtornos mentais, é principalmente o processo de alquimia, que na verdade tem épocas da nossa vida em que a depressão faz muito sentido. Tem épocas da nossa vida que a alucinação, aquela ilusão da felicidade também faz muito sentido. Aqueles questionamentos de, nossa, que dúvida de quem eu sou isso, eu sou aquilo, também faz sentido. Então, assim, até, se a gente for pegar pelo básico da alquimia, né, tem a rubedo, que é esse momento de muito questionamento, de, nossa, que eu sou, o que eu quero fazer, ai, olha, eu não gosto de nada do que eu estava fazendo antes, nada daquilo faz sentido. E daí aquele momento de nossa, encontrei a minha paz, encontrei a luz, a minha luz interna, cheguei no ápice. Também faz um sentido, que é a albedo. E daí na nigredo é aquele sentimento de desvalia total, de um sentimento de fundo do poço, assim, que eu cheguei, enquanto eu estava estudando um pouco sobre isso, eu cheguei a uma metáfora, que é quando uma pessoa vive esse sentimento de forma natural, né? Isso sem contar como transtorno mesmo. Mas de uma forma contextualizada, quando ela chega no fundo do poço, o poço que eu vejo, né, que eu enxergo nessa metáfora, seria um poço com um restinho de água. Então, aquele piso com que a luz batendo de cima, sabe? Reflete a nós mesmos. Então, quando a gente dá de cara com o fundo do poço, a gente dá de cara com nós mesmos, com o nosso reflexo, com a nossa sombra, e a gente tem essa oportunidade de finalmente dar de encontro a si mesmo. Então, é uma coisa que realmente eu vejo muito sentido. Eu vejo muito sentido no que esses momentos propõem para gente, de formas diferentes, né? Então, às vezes a gente consegue enxergar um mundo mais vasto, mais complexo, mais cheio de simbolismo, e talvez com mais sentido para o paciente do que só o nome do transtorno e ponto. Então, por exemplo, uma das coisas que você citou, que foi o TDAH, tem caso que você olha e fala assim, nossa, esse TDAH, essa pessoa que tem TDAH não tem problemas no dia a dia delas, porque a profissão que elas escolheram tá super coerente com o transtorno, entendeu? Então, assim, é uma pessoa que precisa trabalhar com isso e aquilo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, com objetivos diferentes, prestando atenção em todos os lados ao mesmo tempo. Será que aquilo é um transtorno? Ela pode ver isso como um transtorno mesmo? Ou se ela vê como contexto, ela vê toda essa característica que ela tem que faz com que ela domine aquela profissão. É Então, isso uma anotação, assim, né, no começo da sua fala, só para a gente ir fechando, tá, Isa? Desculpa interromper. No começo da sua fala, você trouxe sobre a importância da gente olhar esse DSM, né? Quando, quando eu estava me formando, quando eu estudei psicodiagnóstico, psicopatologia, foi o ano de transição entre o DSM-4 e o DSM-5. A gente já sabia que o DSM-5 ia ser lançado no próximo ano e que ia mudar muita coisa, porque já havia muito burburinho sobre as mudanças do DSM-5. Mas a gente ainda não podia estudar ele porque ele não tinha sido publicado ainda. Então eu me lembro da minha professora de psicopatologia, a professora Irma, maravilhosa. Ela explicando e falando assim, olha, tudo que eu estou explicando pode mudar completamente no ano que vem. Porque a gente não sabe como o DSM-5 vai vir,
mas a gente sabe que ele vai vir diferente. E aí, o que ela proporcionava para a gente era uma crítica, era um olhar crítico dos transtornos que eram postos no DSM-4. E, de fato, houve um pulo, assim, um salto entre o DSM-4 e o 5. Né? Eu acho que você, quando você é mais nova que eu, quando você estudou, você já estudou a partir do DSM-5, provavelmente. Sim? Então, assim, a possibilidade de ter uma leitura crítica para o DSM-4, porque a gente já estava num momento em que sabia-se que ia haver mudanças. A, ser ensinada a ter esse olhar crítico mudou muita coisa, sabe? Pelo menos na minha sala, assim, a gente vê que os psicólogos que se formaram comigo, eles têm um olhar mais cri-cri com relação ao DSM, né? Não é tão literal. E aí, outra questão que eu ia falar. A última coisa que você falou Sobre o foi. TDAH. Não, antes. Antes, Não, alquimia. esses processos de. Isso, obrigada. Esses processos de. Não, você falou uma palavra muito importante, que é uma generosidade, né? Essa crítica essa crítica ao que é fechado, ao que é estabelecido de uma forma muito fechada, ela abre uma possibilidade da gente ser generoso, né? E aí, assim, para fechar esse quadro mesmo, assim, e a gente poder resumir as coisas, eu sempre trabalho com os meus clientes a possibilidade da gente ser gentil com nós mesmos, né? Porque uma das maiores coisas que trazem sofrimento é o sentimento de culpa, principalmente o sentimento de culpa, raiva, enfim, alguns sentimentos que a gente gera com a gente mesmo, né? Então, a gente faz alguma coisa que no nosso julgamento é imperdoável, inadmissível. Ter preguiça é inadmissível. Mas, se a gente começa a trabalhar a gentileza de nós com nós mesmos, a gente começa a abrir uma possibilidade de vivenciar as nossas emoções, vivenciar a queixa, né? Sem sofrimento, sem gerar mais, quer dizer, sem sofrimento não porque um sintoma é um sofrimento, mas sem gerar mais sofrimento do que a gente já está passando, né? Então a gente consegue experienciar essas fases, né, que você falou, a fase de um humor depressivo, de um humor eufórico, sem gerar mais sofrimento, né? Sofrimento para além disso. E a gente consegue olhar com um olhar um pouco mais gentil para essas situações e sem se relacionar tanto com o afundamento mental ou a estação mental, porque a gente sabe que isso muda, a gente sabe que isso é só um sintoma, a gente sabe que isso tem a ver com alguma outra coisa que talvez eu não tenha observado ainda, mas que a gente consegue observar, né? Que a gente consegue dar conta, né? Então, assim, é uma das regras minhas em sessão de terapia, é uma regra, o treinamento da gentileza. Então, tanto dentro da clínica quanto fora, treinar a observação das próprias questões com muita gentileza. É uma regra de ouro.
E eu brigo quando os meus clientes não aplicam. Boto eles de joelho no milho. Eu sou brava. Eu também. Eu tenho essa mesma regra, assim. A primeira coisa que eu peço para o início de sessão, o início da terapia em si, é que, como é um momento de muita investigação, de muito contato com a própria realidade e com os próprios sintomas, com os próprios sentimentos, né? Eu preciso que ele seja carinhoso, que ele seja acolhedor consigo mesmo, porque ali dentro da clínica a gente consegue até manejar mais ou menos dessa forma, mas fora é com ele. Então a gente precisa contar com esse carinho próprio. O cliente ele precisa entender, ele precisa ter muito claro o que é que está acontecendo, né? É um sintoma de ansiedade? Putz, é um sintoma de ansiedade. Vamos fazer um testezinho aqui rapidinho para ver como é que você está? Tem o DAS 21, que eu gosto muito de usar, porque ele é um teste mais que dá para conversar sobre, né? Ele tem uma série é uma lista, assim, que você vai avaliando. E dá para você conversar, mas quando que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Eu transformo o DAS em uma conversa. Mas, assim, é importante que o cliente saiba identificar o que está acontecendo com ele, e é mais importante ainda que ele saiba acolher, ele mesmo saiba acolher dentro dele. Porque senão, corre um risco muito grande de a gente mexer em questões muito delicadas e, e tratar e começar a lidar com coisas que o cliente ainda não está pronto. Segundo, de que ele fique dependente do nosso acolhimento. Isso não pode acontecer. Ele não pode ficar dependente do nosso acolhimento para se sentir melhor. Né? Ele tem que aprender a fazer isso sozinho. Né? E nós somos as pessoas que vamos ensinar isso. Né? Bom, a gente já passou o horário, mas eu queria agradecer muito. Acho que semana que vem a gente vai ter mais um show seu. Vai ser muito bacana. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada para você que está assistindo, que acompanhou a gente até aqui. Se tiver uma pergunta, pergunte. Se tiver. Desculpa. Se tiver alguma pergunta, pergunte. Se tiver alguma dúvida, escreva, para que a gente possa cada vez mais se aproximar, né, das questões que são. Vou espirrar de novo. Das questões que realmente importam para fora da gente, né? Para fora dessa bolha. Bom, muito obrigada. Até semana que vem. Eu vou encerrar Obrigada. Tá aqui. ótimo. Na semana que vem a gente continua. Na outra, né? Daqui a 15 dias a gente continua o livro. Eu acho que eu não vou continuar com esse livro, especificamente. Eu Então. quero trazer. Mas você Eu quero tá saúde mental com precisando mais. criança.